sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo ou bem-vinda se você é novo ou nova por aqui. Se você já faz parte da família, não esquece de deixar aquele seu like, porque hoje a gente tem uma book tag. Hoje nós vamos falar sobre as últimas leituras do ano, sobre o que eu ainda quero ler este ano, então nós vamos gravar a The End of the Year book tag, ou a tag de final de ano, feita pela Ariel Bicet, que é uma youtuber, booktuber também no YouTube, enfim, não sei o que eu tô falando. Eu traduzi porque eu não achei a tag traduzida, então, né, não achei o vídeo de quem traduziu, mas enfim, tudo tá no box de descrição, vocês já sabem como funciona as tags aqui no canal. Então, vamos para a primeira pergunta dessa tag, mas só depois de você deixar o seu likezinho aqui embaixo, que ajuda muito, muito, muito a gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta da tag é: há algum livro que você começou este ano e precisa terminar? Existem dois livros que eu... Dois não, talvez três livros que eu comecei esse ano e não terminei. Os três são de duas autoras que eu gosto muito, que eu resenhei bastante esse ano. São autoras que eu amo, mas por algum motivo a vida aconteceu e eu deixei de lado esses dois livros, três no caso. O primeiro deles é Lila, da Colleen Hoover. É um livro de terror da Colleen Hoover, e a Colleen Hoover é uma escritora normalmente conhecida pelos seus romances, né? Ela escreve muitos romances. E a gente já resenhou vários romances da Colleen Hoover nesse canal. Vou deixar nos cards, no bloco de descrição pra vocês. Eu acho que tem até uma playlist só de Colleen Hoover nesse canal. Ela é uma escritora que eu amo porque eu choro perdidamente em todos os seus livros. Ela tem o poder de fazer personagens incríveis que a gente se apaixona. Colleen Hoover. Maravilhosa. E aí, recentemente, ela escreveu Verity, que é um livro de thriller, romance policial, e foi tipo assim, meu Deus do céu, obrigada, Colleen Hoover. E vocês sabem, meu gênero preferido é livro de investigação, é thriller, enfim. Então, quando uma das minhas escritoras favoritas resolveu escrever esse tipo de livro, eu falei, por que não? Mas aí ela pegou e trouxe a Lila, que é um mais terror, assim. No início desse livro, a gente tem um casal que aparentemente tá tudo lindo e maravilhoso, mas essa moça tá tendo algumas crises, né? Ela sente que tem alguém observando ela, que tem alguém na casa, e parece um filme de suspense realmente, assim, e a gente tá tentando entender. Eu parei esse livro bem no momento em que o rapaz ali do livro chama um exorcista, basicamente, pra ajudar esse casal. Livro bem leve, gente. Escritora de romance. E aí, eu parei nesse momento por algum motivo. Comecei a fazer outras coisas da minha vida e não terminei o livro. Mas ele parece ser bem interessante. Eu não terminei, não vou dizer se é bom ou ruim, mas é um dos livros que eu preciso terminar. Se eu vou terminar esse ano, eu não sei, tudo vai depender da minha agenda. Os outros dois livros são dois livros da Taylor Jenkins Reid. Reid, não sei como se pronuncia o nome dela corretamente, mas é uma escritora que, novamente, eu amo muito. Ela se tornou uma das minhas escritoras preferidas este ano. Eu li vários livros dela, são todos livros de romance mais adultos, eles saem dessa área adolescente, e eles não são romances new adult, eles são livros de romance onde você tem um casal que geralmente passou por um inferno, mas de algum jeito as coisas acabam nem sempre dando certo. Eu acho que os livros dela mostram muito a verdade e relacionamentos como eles verdadeiramente são. É uma coisa que eu gosto muito. Então eu tô com dois livros dela que são os melhores, são considerados os melhores livros dela. Eu comecei a ler, mas eu tô com um sentimento que eu não quero terminar de ler esses livros, porque de alguma forma eu sei que ainda existe os dois melhores livros dessa escritora pra eu ler. E aí é algo muito idiota da Ana, escritora, leitora, que eu não quero terminar de ler, porque eu ainda quero ter esses dois bons livros pra algum momento da minha vida que eu sei que eu vou precisar. Então eu tô guardando como uma pedra preciosa, como uma pérola, esses dois livros. E eu não quero terminar de ler eles, que é Os Oito Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, que inclusive vão ser adaptados aí pra minissérie e filme, se eu não me engano. Então, esses são os três livros que eu preciso terminar. Próxima pergunta é: existe um novo lançamento que você ainda está esperando? Não é um lançamento,
porque já é um livro que existe há muito tempo. Porém, eu quero a nova edição, que é Duna. Eu quero muito ler Duna. Eu tô com muita vontade de ler Duna. Eu quis até ir atrás do RPG de Duna, porque eu fiquei com muita vontade de narrar, mesmo não tendo visto o filme ainda, mas tá tão nesse momento Duna, e a Aleph lançou uma edição maravilhosa, que é muito a minha paleta de cores. Esse livro de Duna, ele é muito lindo e eu quero essa edição. Então eu tô muito tipo, eu quero essa edição de Duna, e aí eu só vou ler quando eu tiver essa edição. Mas eu tô lendo muito mais livro no Kindle e em audiobook. Será que eu preciso dessa nova coleção de Duna? Fica aí a questão. Então esse é um lançamento aí que eu estou pensando se eu adquiro ou não. É isso, né? Eu tenho uma estante cheia de livro aqui, gente, que não tem meu lugar pra guardar. Então talvez não seja a hora de comprar mais uma edição. Próxima pergunta. Quais são os 3 livros que você deseja ler antes do final do ano? Eu separei eles aqui pra vocês. Um deles, inclusive, já estou lendo, mas eu preciso terminar ele. E tá sendo uma leitura bem interessante e ele tem um potencial pra ser um dos meus livros preferidos do ano. Ele tem muito potencial pra ser, que é Carmilla. Esse livro, ele é um clássico, ele é tipo um dos primeiros livros de vampiro. É sobre uma vampira. Então, já faz um tempo que eu reli Drácula e gravei um vídeo, inclusive, vou deixar aqui nos cards, que é eu reli Drácula e veja no que deu, né? Basicamente, um clickbait sobre Drácula. Eu gosto muito de vampiros. Fazia um bom tempo que eu queria ler, e recentemente lançaram 2 edições desse livro, que é a do Sheridan Le Fanu, é um escritor francês, que é Carmilla, que ele tem uma capa muito bonita, vermelha, tem capa dura, mas eu peguei ele no Kindle mesmo, e é A Vampira de Karnstein. É uma vampira toda sedutora que vai pegar jovens. Tá bem interessante, eu tô curtindo. Esse é um dos livros que eu quero ler até o final do ano. E fazer resenha pra vocês ainda esse ano, então aguardem, vai ter resenha de Carmilla. Outro livro é Gomorra, do Carlo de Medici. É um terror gótico italiano, super famoso, um dos, assim, clássicos góticos italianos. Gomorra é muito famoso. É um livro que demorou muito tempo pra gente ter uma edição dele aqui, inclusive. Essa edição é da Legatus Editora, é uma edição muito bonita, inclusive. Eu gosto bastante dessa capa, eu acho ela toda diferenciadona e tal. É um livro que fala muito dele, assim, tipo, toda vez que você fala sobre terror italiano, alguém cita Gomorra. E vocês sabem que eu juntou italiano e terror, falou a minha língua, eu gosto muito, então temos aqui Gomorra, que é um dos livros que eu quero ler ainda esse ano e trazer resenha pra vocês, se não esse ano, no começo do ano que vem. Então aguardem, quem sabe a gente tem aí até mesa de RPG inspirada em Gomorra. E por último, mas não menos importante, temos Pequenas Realidades da Tabitha King, a esposa do Stephen King. Esse livro da Tabitha é lindo, é uma edição da Darkside. Eu comprei faz um tempinho, em uma promoção da Darkside. Eu queria muito, porque gosto muito de King, né? Tem alguns livros do King que são meus favoritos. Eu gosto muito do universo do King. Eu acho que ele consegue transformar e trazer elementos muito legais. E eu queria saber como que a Tabitha escreve, porque a gente fala muito do King, mas a gente não fala da Tabitha. Então eu peguei Pequenas Realidades. Nesse livro ela vai trazer, sabe aquelas casinhas de boneca? Tem as miniaturas. Envolve todo esse mundo de miniaturas dentro desse livro. Eu tenho um problema. Eu aceito qualquer tipo de terror. Eu amo terror. Mas tem um tipo de terror que é realmente terror pra mim, que é qualquer coisa que tenha bonecos. Eu morro de medo. Eu tenho pavor. Eu tenho desespero de bonecos. E aí a gente entra nesse problema, que talvez eu tenha um pouco de medo, mais talvez da Tabitha do que o King. Então vou ler e conto pra vocês o que eu achei, enfim. Teremos logo aí resenha do livro de Tabitha King. Inclusive, um dia eu conto pra vocês a história da minha boneca mal-assombrada. Porque eu tive uma boneca mal-assombrada. Uma boneca de porcelana mal-assombrada. Não deixem eu esquecer. Um dia eu conto essa história.
Próxima pergunta. Existe algum livro que você acha que ainda pode chocá-lo e se tornar seu livro favorito do ano? Carmila, pode ser. Eu acho que ele tem potencial. E eu tô lendo também um livro que, tipo assim, junta tudo que eu amo. Velhos e Crime, que é o Clube do Crime das Quintas-Feiras. É um livro de um autor britânico. Eu peguei o audiobook dele na Outbooks. Eu gosto de ouvir audiobooks. Acho que esse livro tem potencial pra ser um dos meus preferidos do ano. Eu acho que... Mas é difícil porque esse livro vai ter que competir com duas leituras que foram sensacionais pra mim. Mas eu só vou contar pra vocês no livro de review do ano, aí onde a gente vai falar sobre as leituras do ano. Então, ainda não é hora de falar sobre esses livros. Aguarde o próximo. Vamos deixar esse gancho pro próximo vídeo. E por último, se eu já comecei a fazer os planos de leitura pra 2022. Sim e não. Tem vários livros que eu quero ler, que sempre tá na minha lista de leitura, mas uma das coisas que eu quero realmente, assim, colocar na minha vida e ver se eu consigo ajeitar é terminar algumas partes dos meus estudos de Dante pra gente fazer a parte do Purgatório, do Lendo Dante. A gente já começou o Purgatório, mas eu dei uma pausa nele bem grande, porque eu tô estudando, e Dante não tem como, eu não consigo fazer esse projeto sem estudar. Então, eu preciso trazer o melhor conteúdo possível pra vocês. É algo que eu me cobro muito, então eu não vou fazer esse conteúdo se eu não achar que ele tá bom bastante. Então, uma das coisas que eu quero é terminar algumas coisas que eu tô estudando sobre Dante pra fazer o Lendo Dante. Então, acho que essa é uma das dos planos para 2022 de leitura, e ler mais livros em inglês. Um dos meus propósitos que eu preciso acertar na minha vida, e esse é uma das metas aí para 2022 no campo de planos para leituras. Bem, essa tag não foi muito longa e é por isso que eu gosto muito dela, porque ela é sucinta, rápida, objetiva, e a gente fala aí sobre as talvez últimas leituras do final do ano. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também me conta aí nos comentários quais vão ser as suas últimas leituras deste ano de 2021, que está aí chegando ao fim. Lembrando que meu aniversário tá chegando, então como quem não quer nada, a minha wishlist de livros tá aí no box de inscrição, assim, só pra deixar. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!